Você já assistiu a primeira temporada de RuPaul's Drag Race? Se sim, parabéns, você é um guerreiro. Se não, vem comigo, que eu vou te mostrar o caos que foi. Olá pessoas, eu sou a Kino e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Aqui onde? Aqui no YouTube. No vídeo anterior, que se você não viu, é bom ir lá olhar, ele vai estar linkado em algum canto aqui. Eu expliquei um pouco de como funciona toda essa palhaçada de Drag Race. Mas hoje nós vamos nos aprofundar em Drag Race, e nada mais justo do que começar pela primeira temporada. Vamos voltar no longínquo ano de 2009, onde a única preocupação do jovem Aquino era perder o bebê, e não pagar contas e terminar o TCC. Ser adulto não é fácil. Nesse ano surgiu a joia bruta que é RuPaul's Drag Race. E sim, no começo precisava de muita lapidação. Então vamos lá, vamos analisar e resumir tudo o que aconteceu nessa temporada. Esse é o Aquino Review. Roda a vinheta! Não tem vinheta. Antes de começar eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar esse review. Eu vou falar de cada episódio resumidamente e em forma de ranking. Eu vou dizer a partir das minhas opiniões, é a minha opinião, fonte, vozes da minha cabeça, sobre como foi a performance das queens no determinado episódio, da pior até a melhor. Então vai ter coisas que eu não vou comentar. Então se eu esqueci de falar alguma coisa, algum ponto importante do episódio que você acha que deveria ser comentado, diz aí nos comentários. Vamos criar uma discussão. Boa, não é pra brigar. Episódio 1. As 9 primeiras vítimas da velha entram no workroom. Chanel, Nina Flowers, Rebecca Glasscock, Ongina, Victoria Parker, Akasha, Demi Brown, Jade e Bibi Zahara Benet. Aqui a gente já consegue notar muita coisa. Primeiro, não, a tela não tá engordurada. É o filtro bizarro que eles colocaram na temporada. E durante toda a temporada. Segundo, que o workroom era bem diferente. Não era aquela coisa cor-de-rosa, cheia de mesas e espelhos que a gente tá acostumado hoje em dia. Era essa salinha no fundo ali, que mal tinha uma parede, mal tinha uns espelhos. Era bem precário. Outra coisa bem notável são os looks. Parece que elas acabaram de sair da Renner e estão entrando na workroom pra competir. Mas uma coisa, as queens não falam uma frase de entrada. Primeiro que não tem, assim, um local de entrada bonito que nem tem hoje, que é aquela portinha bonitinha que tá atrás de mim aqui. Pior que começou nas outras temporadas. Hoje em dia é clássico uma queen chegar e entrar e falar uma frase de efeito. Mas nas primeiras temporadas não tinha muito isso. Aí temos o primeiro room mail. E não, a gente não vai comentar no nome que era naquela época. Motivos: cancelamento. Aí a velha entra e cumprimenta todas as queens, o que ela não faz hoje em dia. Hoje em dia ela é bem distante das queens. E na primeira temporada os prêmios eram bem diferentes. Era uma capa de revista, uma foto tirada por um fotógrafo renomado que ia ser usada numa campanha publicitária para uma loja de óculos, ser headliner no tour da Absolute pelos Estados Unidos, um prêmio em dinheiro de $20 mil. Hoje em dia não é isso, é bem diferente. Hoje em dia o prêmio que elas têm é o kit de maquiagem da Anastasia Beverly Hills, que aliás todas ganham. E o prêmio em dinheiro agora é 10 vezes mais. Aí temos o primeiro mini challenge, que é um photoshoot. Nas primeiras temporadas o primeiro mini challenge sempre é um photoshoot. Só que nunca é um simples photoshoot. Ela tinha que tirar foto junto do Pit Crew. Eu não comentei no vídeo passado, que é algo muito importante que tem em todas as temporadas, que é o Pit Crew, que são os boys gostosos de sunga que tem toda a temporada. E elas têm que posar com o Pit Crew na frente de um carro, como se estivessem lavando o carro sensualmente. Então elas chegaram com sua melhor roupa de entrada, sua melhor roupinha da Shein, pra ser tacada água em cima delas. Mas o desempenho delas do Mini Challenge vai ser avaliado junto do Maxi Challenge. E falando nele, temos o primeiro Maxi Challenge ever de RuPaul's Drag Race, que é o Drag on a Dime. É um desafio icônico onde as queens têm que pegar roupas de brechó e itens de loja de R$1,99, que não existe mais loja de R$1,99. Hoje em dia as lojas é tipo 10, 12 reais. Mas na minha infância, a velha, tinha loja que vendia um monte de cacareco por R$1,99. O tempo passa, né, menina? Mas aí elas têm que construir um look glamouroso, usando roupa de brechó e os cacarecos que elas encontram ali, fornecidos por ela. Coisas de itens de lojas de R$1,99. Antes de começar o desfile, a gente tem a primeira entrada da velha na passarela. E aqui a gente já nota muitas coisas diferentes também.
Primeiro que a passarela agora é uma passarelinha, é uma caixa de sapato onde as queens desfilam em cima, e os jurados são bem diferentes do que os atuais. Não tinha Michelle Visage, o Hilarious, o Ross Matthews. Na época era a Merle Ginsburg e uma bicha odiosa que eu não vou nem comentar para não dar pau. Então vamos pro ranking. Nono lugar, Victoria Parker. Foi triste. Ela amarrou uns pano verde em volta, coisa nem um pouco coordenada, e levou um baldinho com farofa. Parecia que ela tava comendo areia no palco. Por quê? Não sei. Foi triste. Em oitavo lugar, a Caixa. Look de puta do GTA. É um lookzinho de piriguete que tu encontra nas lojinhas do centro, com certeza. É um look muito simples e parece que ela não colocou nada da loja de 99. Sétimo lugar, Rebecca Glasscock. Look de puta do GTA, parte 2. Só que dá pra dizer que ela usou os itens da loja de 99 porque tem ali um papel laminado que ela colocou em algumas partes do look. Dá pra dizer que ela fez alguma coisa. Mas não tá bom. Sexto lugar, Chanel. Ela se apoiou no corpo, né? Ela quis mostrar a bunda e, tipo, criou uma saída de praia, assim, se enrolou nos panos e se achou gostosona. Quinto lugar, Jade. Não é horrível, mas também não é nada maravilhoso. Quarto lugar, Bibi Zahara Benet. Tá um look coeso, é um look bem simples, ela só, tipo, meio que pegou um look pronto e decorou, assim, um corset e o vestido parece, tipo, meio que uma pedraria, assim, umas miçangas. Não tá feio, mas, de novo, é simples. Terceiro lugar, Tammy Brown. É um maiô com uma saída de praia, mas é uma saída de praia feita desses paninhos azul de limpeza. Tá uma coisa vintage, tá bem a cara dela, foi bem executado. Segundo lugar, Ongina. Ela criou uma saia de esponja e, tipo, criou um look meio high fashion, assim, uma coisa bem avant-garde, vocês gostam de falar isso. E casou bastante com o estilo dela e ela vendeu muito bem na runway. Primeiro lugar, Nina Flowers. Ela destruiu. Ela arrasou. O look teve bem a pegada dela, essa coisa meio punk e muito bonito, assim, muito bem executado. Ela soube usar bem os materiais da loja de 99. Maravilhoso. Na análise dos jurados, a gente já vê que eles têm uma percepção bem datada de drag. Eles queriam realmente algo muito feminino, como a velha era. Então, muitas das críticas sobre queens mais alternativas, como a Nina e a Ongina, vai ser tipo, ai, tá muito homem, eu quero ver mulher. Ai, tá muito masculino. Tipo, são umas coisas meio bizarras. Tipo, naquela época, a drag não podia usar calça, que ela era crucificada, porque onde já se viu usar calça. Mulher não usa calça, né? Mulher só usa saia e vestido. Não sei, é uma visão bem datada, assim, que é uma coisa mais comum da época, mas hoje em dia, ainda bem, eles já não têm mais esse peso, assim, de, tipo, servir uma ilusão feminina. Outra coisa que tinha nas primeiras temporadas é que a ganhadora dos primeiros desafios, ela ganhava imunidade pro episódio seguinte. Isso foi cancelado a partir da sexta temporada, mas enfim, os jurados tomam a decisão deles e a ganhadora é a Nina Flowers, merecidamente. E nós temos o primeiro bottom ever de Drag Race, a Caixa e Victoria Parker. Lip Sync for Your Life! Primeiro lip sync da história de Drag Race, elas dublam Supermodel, uma música da velha. Obviamente eles não iam perder a oportunidade de mostrar música da velha e também economizar com direitos autorais. E a Caixa destruiu. Não vou precisar se esforçar muito, porque a Victoria não sabia muito da letra da música e ficava tropeçando em algumas partes, e algumas partes ela só desfilava e... tipo... bicha. Então, a Caixa, Shantay You Stay, Victoria Parker, Sashay Away. Outra coisa notável na primeira temporada é que não tem a cena delas escrevendo a mensagem no espelho com batom. Dá pra ver que muitas coisas icônicas de Drag Race hoje em dia ainda não existiam na primeira temporada. Por isso que eu disse que ela não era nenhum protótipo, que era só um rascunho. Então as coisas vão se construindo conforme as temporadas vão passando. Episódio 2. Mini Challenge. Elas recebem umas câmeras digitais, que é um artefato antigo hoje em dia, e tem que tirar umas fotos expressando alguma emoção do que a velha vai falar. Ela fala uma coisa assim, tipo, ai, você descobriu que a sua bolsa é falsificada. E ela tem que fazer uma careta. Aí as que fizerem as melhores caras ganham o Mini Challenge.
As ganhadoras foram Ongina e Akasha. Maxi Challenge. O Maxi Challenge do segundo episódio é o Girl Group, que hoje em dia é um desafio bem icônico, mas na primeira temporada era bem diferente. As ganhadoras do Mini Challenge vão ser as capitãs dos times e escolher as suas parceiras, né, uma por uma, e cada membro do time vai ter uma responsabilidade específica. Uma vai cuidar da coreografia, uma vai cuidar do cabelo, uma vai cuidar da maquiagem e outra vai cuidar dos looks. Aí temos os times. O time da Ongina é Ongina, Chanel, Nina e Rebecca. E o time da Akasha, que é a Akasha, a Jade, a Bibi e a Tammy Brown, que foi a última a ser escolhida e acabou sobrando e foi pro time da Akasha. Os grupos vão performar músicas das Destiny's Child na frente da Michelle Williams, que é uma das Destiny's Child. E agora vamos pro ranking. Elas competiram em grupo, mas eu vou julgar individualmente. Oitavo lugar, Akasha. Ela foi a líder do grupo e responsável pela maquiagem. E não deu pra ver uma sincronia entre a maquiagem do grupo e ela se perdeu total na coreografia. Ela não sabia dançar a coreografia do próprio grupo. Foi triste. Em sétimo lugar, Tammy Brown. Ela foi responsável pelos looks e o look dela mesma desmanchou no meio da performance. Ela tava muito fora do elemento dela. E ela também não sabia a coreografia. Em sexto lugar, Nina Flowers. A imunidade fez bem pra ela. Eu não acho que ela iria pro bottom, porque ela tava no melhor time, mas ela foi realmente a pior do time. Ela se perdeu total na coreografia, enquanto as outras três estavam uma sincronia muito boa, ela tava errando os passos. Mas a parte dela, que foi o cabelo, ela arrasou. Quinto lugar, Bibi. Não foi ruim. Só que também não foi memorável. Ela foi responsável pelo cabelo do grupo dela, e também foi bem qualquer coisa, assim, não foi memorável, assim, tipo, uau, os looks delas estão condizentes até com os cabelos, não, parece que elas usaram cada uma coisa. Quarto lugar, Jade. Ela ficou responsável pela coreografia, porque ela é dançarina, e com certeza foi a melhor do grupo da Akasha, e quando ela e a Bibi, que eram as únicas que sabiam a coreografia direito, estavam fazendo a coreografia, tava bem legal. Só que, né, é meio difícil tonalizar a coreografia quando metade do grupo não acerta. Terceiro lugar, Chanel. Ela foi responsável pela maquiagem do grupo e ela fez uma maquiagem bem legal, deu pra ver uma sincronia entre as quatro e ela tava se achando demais, ela já tava assim, ó, tipo, ganhei esse desafio. Mas, né. Segundo lugar, Rebecca Glasscock. Ela me surpreendeu. Ela performou muito bem, ela teve uma química muito boa com o resto do grupo. E a parte dela que foram os looks ficaram muito bons. Ela soube fazer looks pra cada uma que respeitasse o estilo de cada uma e ao mesmo tempo tivesse uma sincronia. Todos parecem que pertencem ao mesmo grupo. Primeiro lugar, Ongina. Ongina arrasou. Ela liderou muito bem o grupo. Ela foi responsável pela coreografia. As três que acertaram a coreografia estavam uma sincronia muito boa. Ela arrasou. Depois das críticas, os jurados decidem que a ganhadora é a Ongina, merecidamente, pra alimentar o ódio da Chanel. Aqui a gente já começa na storyline que vai ser pro resto da temporada, que é a Chanel achando que ela vai ganhar cada episódio, cada desafio. E, spoiler, ela nunca ganha. Mas, né, fazer o quê? E no bottom temos a Akasha e Tammy Brown. Lip Sync for Your Life! Elas dublam We Break the Dawn, da Michelle Williams, na frente dela. E a Akasha novamente destrói no lip sync. O que, novamente, não precisava muito, porque a Tammy Brown não dublou. Ela desistiu. A gente tem aqui a primeira desistência de Drag Race. Ela tava ali no palco ainda, ela tava mexendo pro lado do outro, igual uma tia no meio de uma festa, mas ela não dublou nada. E ela fala no voiceover que ela tinha decidido que ela não ia dublar a música, ela já tinha decidido que ia embora. Mas mesmo assim a Akasha faz um trabalho tão bom que ela faz até a Michelle Williams chorar. Então, né, Akasha, Chantei You Stay, Tammy Brown, Sashay Away. Episódio 3. Mini Challenge. Não teve Mini Challenge. Teve um Mini Challenge, onde o povo faz 3 perguntas e todas elas têm a ver com a Oprah. E não tem uma ganhadora. Maxi Challenge. A RuPaul pede para as queens criarem um look inspirado na Oprah e era isso. Mas depois ela fala que esse não é só o desafio. O desafio, de verdade, elas meio que
refazerem os passos da Oprah. Elas vão fazer um desafio em 3 partes, onde representam 3 fases diferentes da vida da Oprah na mídia. A primeira, elas vão ler uma notícia no teleprompter. A segunda, elas vão vender um produto. É tipo aquelas propagandas da Polishop, sabe? Tipo, vendendo um secador de cabelo. E a terceira, elas vão entrevistar 2 celebridades. E aí nós temos a primeira runway com looks que elas trouxeram de casa. O tema é Dress to Impress. Vamos pro ranking. 7º lugar, a Caixa. Ela foi um desastre. Ela não soube ler no teleprompter, mas realmente estava difícil, eles usaram umas palavras muito difíceis. Ela se enrolou na parte de vender o produto e ela foi terrível na entrevista. Ela nem se levantou para cumprimentar os convidados e na hora de encerrar a entrevista ela basicamente enfiou a bunda na cara deles. Foi triste. E na runway, ela tava bonita, tava com um vestido bonito, só que ela caiu. A gente tem a primeira queda em RuPaul's Drag Race, que ela tá belíssima desfilando, nada, boom, cai. Foi triste. 6º lugar, Chanel. Ai, não tem como explicar o nível de delusion da Chanel. Ela realmente se acha a última bolachinha do pacote. E ela não é isso. Ela até que foi ok em ler o teleprompter e vender o produto, mas na entrevista, meu Deus do céu. Ela fala num confessionário que ela é host, ela sabe o que ela tá fazendo, que ela tem que dar um jeito de tirar a resposta da pessoa, não importa o que eles vão dizer. E, cara, foi triste. Ela encheu a convidada de perguntas, ela fez 17 perguntas ao mesmo tempo. E a mulher, tipo, ai meu Deus, foram 6 perguntas ao mesmo tempo, assim, tipo, foi constrangedor. Mas na runway, ela arrasou. Ela vem com um look de medusa, assim. Um look dragzona mesmo. Belíssimo. Mas não é suficiente pra compensar o desastre que foi o desafio. 5º lugar, Jade. Foi bem memorável, assim. Não teve uma coisa muito ruim em cada coisa. Não teve algo notavelmente ruim durante o desafio ou a runway. Ela foi ok, assim. A única coisa que foi comentada é que ela tava bem nervosa na parte da entrevista. E na runway ela tava belíssima, assim, tava com um look azul, um cabelão, assim, coisa bem, tipo, performance, sabe? Era um casaco com uma capa, assim, uma calcinha. Mas o que os jurados mais comentaram foi do volume do pacote dela. Aqui começou o apelido dela da Jade Pirocuda. 4º lugar, Nina Flowers. A Nina foi bem? Não sei muito bem dizer se ela foi bem ou não, mas ela errou em algumas coisas, mas ela tem tanto carisma que não importa. Ela não soube ler o teleprompter. Quando o teleprompter terminava, assim, dizia, tipo, boa noite, eu sou... Insira seu nome. Eu sou o seu nome. E terminou por aqui. E é pra ela dizer, tipo, boa noite, eu sou a Nina Flowers. E terminamos o show. E ela leu, boa noite, eu sou o seu nome. Foi hilário. Foi errado, mas foi hilário. Ela vendeu muito bem o produto. Ela, tipo, super carismática. Era o secador de cabelo, você só conecta e assopra. E na entrevista, ela não soube ler muito bem o que eles estavam pedindo pra ela perguntar, que era, tipo, fale sobre seu hit show de TV. E ela leu HI e tipo, ficou meio que ela estivesse perguntando, fale sobre seu HIV. Mas ela soube contornar muito bem, ela soube, tipo, fazer graça e ficou divertido, não ficou tipo aquela coisa, meu Deus, ela fez um erro. E na passarela, ela tava ok. Eu realmente não gostei muito da peruca. Ela era tipo um macacão, assim. Não fiquei impressionado. 3º lugar, Rebecca Glasscock. Novamente me surpreendi com a Rebecca, mas acho que é porque eu já comecei a reassistir a temporada com o que eu já conheço dela mais pra frente. Mas ela foi muito carismática, ela soube ir muito bem na parte de ler o teleprompter. Na venda do produto ela cometeu um errinho ali, mas nada notável. E na entrevista ela foi muito bem. Ela soube se comentar muito bem com os convidados e foi bem legal de ver. Mas ela tava bonita, uma coisa meio Terezinha Noivas, mas era um vestido bonito. 2º lugar, Ongina. Ongina foi hilária. Ela tem um ótimo senso de humor. Ela soube ler muito bem o teleprompter, ela soube vender bem o produto. E ela foi muito bem na entrevista. Até a convidada falou assim, tipo, parece que eu tô conversando com uma amiga. E esses são os melhores tipos de entrevista. Então, ela foi muito bem no desafio. Na passarela ela foi bem. Ela tava linda, um look bem avant-garde. E a careca arrasou. Em primeiro lugar, Bibi Zahara Benet. Ela arrasou. Ela foi bem em tudo. Ela leu muito bem o teleprompter. Ela soube apresentar bem o produto. Parecia muito
uma profissional daquilo que ela já estava acostumada a fazer. E ela foi muito bem na entrevista também. E na passarela, a gente tem aqui o primeiro review de Drag Race. Ela entra com um casacão preto, um cabelo gigantesco, e ela tira o casacão, ela tá com um macacão colado no corpo de oncinha. Assim, ela vende aquilo assim com uma ferocidade. Ela tava maravilhosa. De longe, a melhor da noite. Depois das críticas, os jurados decidem que a ganhadora é a Bibi. E o bottom nós temos Chanel e a Caixa. De novo. Lip Sync for Your Life! Elas dublam The Greatest Love of All da Whitney Houston. E a Caixa, novamente, destrói. Ela vende a emoção da música, mas a Chanel impressiona. Ela tem um momento no meio do lip sync onde ela, tipo, dá um pulinho e o headpiece dela, de Medusa, cai. E todo mundo fica, oh meu Deus, e agora? E ela se levanta e ela incorpora a música e ela... É um momento, tipo, muito emocionante. É um momento onde ela mostra a vulnerabilidade que os jurados estavam pedindo pra ela. E aí não tem como, né? Ainda mais comparado que já é o terceiro bora seguido da Caixa. Chanel, Chantei You Stay. A Caixa, Sashay Away. Episódio 4. Mini Challenge. Depois de uma sessão de terapia em grupo, a velha separa as queens em duplas e elas vão ter que se maquiar uma a outra em 30 minutos. A Jade ganha o Mini Challenge, para alimentar mais ainda a raiva da Chanel. Eu vou ter que colocar um termômetro nível de raiva de Chanel. Acho que recalque seria melhor. Nível de recalque da Chanel. Maxi Challenge. As queens vão ter que criar um comercial de 30 segundos para MAC Viva Glam, que é uma linha de maquiagens da MAC, onde os lucros são revertidos para ajudar pessoas com HIV e AIDS. Tem que ser algo de fácil compreensão, que tem esse tom de seriedade, mas ao mesmo tempo leve. Essa é a pegada. E eles fazem isso inspirado na velha, porque a velha foi a primeira modelo capa da MAC Viva Glam. E como a Jade ganhou o Mini Challenge, ela tem 5 minutos a mais que as outras para fazer a gravação do comercial. Além disso, tem uma runway que não tem tema. Elas, tipo, só desfilaram com um look. Vamos pro ranking! Sexto lugar, Rebecca Glasscock. Foi triste. Ela ficou pensando num amigo dela que tem HIV e fez um comercial toda chorosa e não soube fazer bem o comercial. Ela tinha tempo ainda pra gravar e fazer várias partes e ela, tipo, saiu correndo chorando. Foi feio. Fora que na runway ela tava péssima. Tava um vestidinho listrado, uma maquiagem roqueira, assim. Tava triste esse episódio pra Rebecca. Em quinto lugar, Chanel. Chanel. Acho que às vezes o ego dela não deixa ela escutar, assim. Eu acho que o ego dela, tipo, tapou os ouvidos dela, que ela ouviu falar, tipo, comercial MAC Viva Glam, eu já sei o que eu vou fazer. E ela achou que era um TED Talk, né? Porque ela preparou um texto gigantesco pra falar no comercial. É um comercial de 30 segundos. Ela falando, tipo, de história, de tipo, em tal data a MAC fez isso. Em tal data, minha amiga Judite foi lá e comprou um batom. E esse batom da Judite, tipo, bicha, não é isso. É um comercial pra vender batom. E, ela completamente errou o que era pra fazer o desafio. Mas aí ela chega na runway com um maiô enfiado no rabo, fazendo um malabarismo, tentando, tipo, compensar o fracasso do comercial. Em quarto lugar, Jade. Eles criticaram muito o comercial dela, mas eu não achei que foi tão ruim. Ela quis fazer uma coisa meio tipo, eu sou dançarina e minha vida não é muito fácil, mas eu ainda uso meu tempo pra ajudar as pessoas. Tipo, é uma coisa meio clichê, assim, e ela faltou um pouco, assim, realmente de entrega, mas não foi terrível como foi o da Chanel. E na runway, ela usou um look bem parecido com o look da semana anterior, que é tipo um casacão com uma calcinha, e de novo eles ficaram de olho no pacote dela, eles estavam sedentos por rola. Terceiro lugar, Ina Flowers. Ela foi bem, ela passou a mensagem bem no estilo dela, bem animada, e ficou um comercial bem legal de se ver. Na runway ela usou um macacão preto com umas pulseiras assim com pena, tava bem legal, assim, bem o estilo dela, mas foi criticado por não ser feminino o suficiente. Segundo lugar, Bibi Zahara Benet. O comercial ela trouxe uma maneira mais séria, mas ao mesmo tempo não ficou pesado. Ela usou bastante da cultura dela, porque ela vende camarões e vários países da África sofrem muito com HIV, e ela trouxe essa parte assim mais séria, mas ela soube vender com uma leveza e
muito profissionalismo. E na Runway ela tava com um macacão de oncinha e um chapéu de praia. Os jurados adoraram, eu achei tipo, legal. Primeiro lugar, Ongina. Ela foi perfeita. O comercial dela era animado, era pra cima e vendia muito bem a mensagem. Falava que a vida é uma celebração e que a gente deve celebrar todos os momentos. E foi muito legal de ver. E na passarela ela estava maravilhosa. Não tem o que dizer. Palmas pra careca. Aí os jurados decidem dar um win pra Ongina, merecidamente. Aí ela cai de joelho chorando, dizendo que isso significa muito pra ela, porque ela é soropositiva há 2 anos. E nem a família dela sabe. E ela não se imaginava contando isso na TV pra todo mundo ver. Mas, enfim, enquanto a Ongina comemora a vitória dela, os jurados decidem que a Rebecca e a Jade são o bottom da semana. O que eu discordo muito. Pra mim, o bottom deveria ser Rebecca e Chanel. Mas eu acho que eles não queriam se livrar nem da Rebecca, que causa algum drama, e da Chanel, que causa muito drama. E eles já estavam meio, tipo, de saco cheio da Jade, assim, tipo... Ela não tá servindo o suficiente. Lip Sync for Your Life! Elas dublam Would I Lie to You do Eurythmics. E... é um lip sync... ok, assim, não foi um lip sync tão incrível. Mas temos ali o primeiro espacate de Drag Race com a Jade. E tem um momento onde a Jade, tipo, tá dançando atrás da Rebecca, ela meio que coloca a mão nela, e daí a Rebecca, quando a Jade vai pra frente, pega ela pelo pescoço e meio que atira ela no chão, quase perdendo a peruca dela. É meio complicado de ver. Mas aí os jurados decidem que a Rebecca fica. E todo mundo fica surpreso, porque todo mundo esperava que a Rebecca já fosse eliminada. Mas, como eu falei, eu acho que eles já pensavam que a Jade não ia servir mais nada na temporada. Então... Rebecca Glasscock, Shantae Stay, Jade, Sashay Away. Episódio 5. Mini Challenge. A velha traz 5 mulheres lutadoras de diferentes artes marciais. São, tipo, bem brutas, assim. E diz que o Mini Challenge é meio que uma sessão de exercícios e a Queen que aguentasse mais ganhava. Obviamente a Chanel tava com sangue no olho, ela queria ganhar alguma coisa, mas de novo ela não conseguiu e a Rebecca ganha o Mini Challenge. Next Challenge, o Makeover. Óbvio que a velha não trouxe essas 5 mulheres pra nada. As Queens vão ter que transformar elas em drags. Eles vão ter que transformar essas mulheres em versões reais da drag dela. Basicamente, tipo, botar o estilo drag delas nessas mulheres bem masculinas. E nessa época não tinha ainda o termo Family Resemblance, mas a velha já queria isso, sem usar esse termo. Como a Rebecca ganhou o Mini Challenge, ela vai montar as duplas. E pra sacanear a Chanel, ela dá a Chanel a mais difícil. É uma mulher preta, não, careca, mais forte. Então, tipo, ela deu, que na teoria seria a mais difícil de se transformar numa drag glamurosa e feminina, pra Chanel, pra sacanear ela mesmo. Em quinto lugar, Bibi. Ela não entendeu o desafio. Eu entendo mais ou menos o que ela pensou, porque, tipo, a drag dela é fundada na ancestralidade dela, então traz muito o tema da África. E como a parceira dela tem descendência árabe, ela quis se espelhar nisso. Tipo, como a Bibi é uma drag bem África, você traz a sua descendência árabe para sua drag. Só que não era esse o desafio. O desafio era, tipo, tu colocar a tua drag em outra pessoa. Então, entrou na runway uma queen toda África e uma outra que parecia que tava fantasiada de odalisca, sabe? E em questão de, tipo, maquiagem não tava tão bom assim. Ela nem colocou uma peruca, ela, tipo, só amarrou o cabelo dela diferente. Foi triste pra Bibi. Em quarto lugar, Nina Flowers. A Nina não foi ruim, assim, mas a parceira dela foi a mais travada. Ela desfilou bem travada, ela, não sei, não teve aquela transformação que a gente espera. E eu acho que a Nina pegou um pouco mais leve na maquiagem, ela podia ter ido mais pesado no estilo dela. Mas eu acho também que era um risco, porque os jurados estão a temporada inteira pedindo pra ela trazer feminilidade. Então, né? Terceiro lugar, Ongina. Eu não acho que a Ongina fez um trabalho ruim. Ela teve um conceito diferente, uma coisa meio tipo pai e filha. Quis usar um look mais masculino, um macacão, e deu um vestido pra parceira dela. Mas ela conseguiu
colocar o estilo dela na outra pessoa mesmo sem, tipo, raspar a cabeça da mulher. E ela fez as poses da Ongina, então teve ali uma semelhança, mas que os jurados não gostaram, porque a Ongina estava muito masculina, e não era isso que eles queriam. Esse vai ser polêmico. Em segundo lugar, Chanel. Não é pedregem! Mas, sim, a Chanel fez o melhor trabalho de transformação. Ela pegou a pessoa mais difícil e transformou numa drag glamourosa. Só que tava no estilo da Chanel. Se tu olha pra parceira dela, tu diz que é um look da Chanel? Não. Elas não dividiram o palco uma única vez. E aquela coisa que a Geralda falou que sente que a Chanel pensou assim, ai, nossa, se eu aparecer junto eu vou ofuscar ela. Eu acho muito realidade. Então, nesses pequenos detalhes, assim, eu acho que a Chanel não cumpriu bem o briefing do desafio. Em primeiro lugar, e eu sei que é difícil dizer isso, Rebecca Glasscock. De novo, não me apedrejem. Mas, em se tratar do desafio de imprimir a sua drag em outra pessoa, a Rebecca fez isso perfeitamente. Sim, eram 2 vestidinhos da Renner, 2 perucas vagabunda? Eram. Mas esse é o estilo de drag da Rebecca. E a maquiagem estava idêntica da Rebecca. Elas souberam vender muito bem. A química entre as duas foi muito boa. E teve uma transformação de personalidade. Ela estava bem feminina se jogando como a Rebecca faz. Então, no caso de transformar alguém, colocar o seu estilo drag em outra pessoa, a Rebecca fez muito bem. Então ela mereceu ganhar. E os jurados concordam comigo, dando o win pra Rebecca, pra alimentar mais o recalque da Chanel. O nível de recalque da Chanel tá chegando no nível perigoso. E no bottom a gente tem Bibi e Ongina. Aqui, nesse momento, é meio que um tiro no pé da produção por não ter eliminado a Rebecca no episódio anterior, porque aqui eles podiam sacrificar a Jade e não sacrificar uma das duas Frontrunners. Lip Sync for Your Life! Elas dublam Stronger da Britney Spears. E é um lip sync muito bom, é uma batalha muito equilibrada. A Ongina serve emoção, ela serve, tipo, a emoção da música, enquanto a Bibi dá tudo de si. Tu vê que ela tá com sangue no olho, ela vai fazer tudo que ela tem pra fazer, ela vai usar todas as danças, ela vai usar todo o bate-cabelo, ela vai arrancar a peruca, ela vai se entregar pra performance. Hoje em dia, isso seria mais, tipo, as pessoas não iam gostar muito porque parece muito desesperado. Mas foi uma entrega muito boa, uma emoção muito boa da Bibi. Foram 2 estilos diferentes. E também, né, as 2 melhores da temporada até aquele momento. E foi um lip sync tão difícil que a velha teve que levantar da bancada pra ir falar com os produtores no backstage, assim, tipo, o que caralho a gente vai fazer? Quem que a gente vai eliminar? Então, né, eles decidiram, e no final, Bibi, Shantay, Stay, Ongina, Sashay, Away. Sim, a Queen com o maior número de wins, com o melhor histórico até esse momento, foi eliminada. Episódio 6. A velha chama as queens na passarela pro mini desafio, que é uma performance de voguing. As queens fazem um pouquinho de voguing, uma coisa bem básica, mais um noguing, talvez. E a velha escolhe as 2 melhores. E a velha escolhe as 2 melhores que fazem uma batalha de voguing. A Chanel já tava dizendo assim, tipo, eu fui a melhor, eu tenho certeza que eu vou estar no top 2. E ela não é escolhida. O top 2 fica sendo a Nina e a Rebecca, pra alimentar o recalque da Chanel. Já passamos do nível de perigo. A Chanel vai explodir daqui a pouco, ó. Nível crítico. Aí o top 2 do mini challenge faz uma batalhinha de Vogue e a velha dá o win pra Nina. Next challenge. O ball! As queens vão ter que apresentar 3 looks diferentes na passarela. Sendo que os 2 primeiros, elas podem usar coisas que elas fizeram de casa, mas o terceiro tem que ser completamente feito ali no programa. As categorias são traje de banho, Executive Realness, que é um look executivo e que sirva feminilidade, vai parecer uma mulher de negócios. O terceiro look é vestido de noite. E como o desafio é patrocinado pela Absolute, elas vão se inspirar em sabores da Absolute. E cada sabor tem uma cor diferente. Como a Nina ganhou o mini challenge, ela vai poder determinar os sabores para cada queen. E aí a gente fica, e cada uma vai ser uma Miss. Né? E a gente fica com elas com a Nina como a Miss Manga, a Bibi como a Miss Groselha, a Rebecca como a Miss Limão e a Chanel como a Miss Bergamota. Sim, eu sei que é Mango, Raspberry, Citron e Mandarin, mas eu achei mais engraçado assim.
Aí no meio do trabalho das queens, a RuPaul chega e entra com a Charo só pra encher linguiça. E ela diz que as queens, além de construir o look do zero, pro terceiro look elas têm que incluir as frutas de verdade no look. Mas vamos pro ranking. Qual lugar? Chanel. Acho que o termômetro de recalque da Chanel passou do nível crítico e explodiu. Porque parecia que sim, que ela tava já se entregando. No look de executive, elas tiveram que responder a pergunta por que elas mereciam ganhar a Drag Race. E a Chanel fez uma resposta bem, tipo, Miss, assim, de concurso. Dizendo, boa noite, painel de jurados, meu nome é Chanel e eu me amo. E eu sou uma pessoa que se ama. E é por isso que eu mereço ganhar. Boa noite. E tipo, tá, que bom que você se ama, mas isso não responde a pergunta. No look de traje de banho, elas tinham que chegar com um look de desfilar, chegar na ponta e dizer, tipo, boa noite, eu sou a Miss tal. E a Chanel chega e diz, eu sou a Miss Bergamota, e começa a fazer um negócio estranho, assim, tipo assim, uma palhaçada assim, que os jurados não gostaram. O look final não tava ruim, mas também não tava bom. Parecia que tipo, tinha uns negócios aqui no ombro que tava meio exagerado. E não dá pra dizer que foi péssimo, mas comparado com o que as outras entregaram, ficou abaixo. Terceiro, Rebecca Glasscock. O look executivo foi qualquer coisa, ela tirou um blazer pra revelar uma blusa feia. E na resposta da pergunta dela, ela disse que porque é o sonho dela. E pro meu sonho, eu quero destruir o dela primeiro. E foi isso. O look de traje de banho tava ok, nada demais. O look de noite tava muito bonito, eu achei muito bonito. Pra mim foi o momento onde a Rebecca estava mais bonita durante a temporada, onde ela estava mais drag durante a temporada. Mas o jurado criticava. Em segundo lugar, Nina Flowers. Eu me surpreendi com a Nina. Ela conseguiu servir mais feminilidade, que os jurados tanto pegam no pé dela pra ela fazer, ao mesmo tempo sendo fiel ao estilo dela. O look executivo, eu achei qualquer coisa, eu odiei aquela peruca. E a resposta dela sobre porque ela merece ganhar é porque ela tem experiência e quem precisa ganhar precisa ter experiência. Que bom. É vaga de emprego agora, quem tem mais experiência é contratado. O look de traje de banho dela pra mim foi o meu favorito. Era o maiô, mas ela trouxe assim uma capa, uma ombreira com vários detalhes. Ela tava com um moicano belíssimo. Ela soube entregar o estilo dela ao mesmo tempo servindo o traje de banho. E o look final tava bonita. Não tem muito o que criticar. Eu vou dizer que eu não gostei muito de como ela usou as frutas de verdade, que ela pegou a casca da manga, cortou em triangulinhos e só colou no negócio do cinto e na gola. Sabe, tipo... Você não tem muito o que fazer com uma manga. Ela não ia pegar, tipo, chupar duas mangas e fazer os caroços de brinco. Mas, sei lá. Primeiro lugar, Bibi. Ela destruiu. O look executivo dela tava bem bom, tava bem, realmente, secretária. E a resposta dela é porque ela quer ser um exemplo para as pessoas e mostrar que não importa se tu tem uma origem simples, tu consegue alcançar grandes coisas. É bem inspirador. Traje de banho era um biquíni. Ela chegou assim com uma saída de praia assim e tirou, fez um review assim, mostrando o corpo. Mas era um biquíni. Mas o look de noite dela estava maravilhoso. Era um vestido sereia com tule embaixo, coladinho no corpo dela, e ela usou as groselhas assim no cabelo. Ela estava linda, maravilhosa. Um dos melhores looks da temporada. Aí temos as críticas dos jurados. Depois das críticas, a velha fala que ela perguntou por que elas merecem ganhar, mas agora ela quer saber quem as queens acham que tem que ser eliminado. A Rebecca fala Chanel, porque a Chanel é irritante. E é isso. A Bibi e a Nina falam a Rebecca. A Nina porque a Rebecca não tem experiência e quem ganhar precisa ter experiência. E a Bibi porque ela acha que a Rebecca não tá no mesmo nível que as outras. E aí a pergunta chega na Chanel. E senhoras e senhores, e sim... como se diz senhores? Em não binário? Senhorus? Senhorex? Pessoas. A gente tem um dos momentos mais icônicos da história de Drag Race. Porque a Chanel fala... Que bom que você me fez essa pergunta. Eu nomeio eu mesma pra ir embora, porque eu não quero mais estar aqui. E faz um discurso, assim... É nesse momento onde o recalque dela realmente estoura, assim, nível de recalque, tipo...
nível crítico foi além, assim, que ela fala, tipo, semana após semana vocês me criticam e nunca falam que eu tô bonita. Eu sou bonita! É maravilhoso, mas é genial também, porque ela sentiu que era o momento onde eles podiam muito bem eliminar ela. Então ela fala assim, tipo, que ela quer ir embora. Porque se eles deixarem ela ficar, ela pode dizer, tipo, eu sou tão foda que eles não me eliminaram quando eu pedi pra ser eliminada. E se ela for eliminada, ela vai dizer, não, eles não me eliminaram. Eu escolhi ir embora. Só que ela não pegou as coisinhas dela e saiu. Não, ela ficou até o final. Ela esperou o povo dizer sachê away. Ai, Chanel é icônica. Aí os jurados decidem que a Bibi ganha o desafio, merecidamente, sendo a primeira finalista. A Nina é a segunda finalista. E temos aí o Bottom 2 entre Chanel e Rebecca Glasscock. Lip Sync for Your Life! Elas dublam Shackles da Mary Mary. E a Rebecca entrega a emoção na música, ela dubla muito bem. E a Chanel faz qualquer coisa, ela dança de uma pra outra, bate palminha, ela, tipo, dá pra ver que ela tá assim, tipo, ela tá fazendo um trabalho meio meia boca mesmo. E aí no final ela levanta, sai e mostra a bunda, tipo, tá, bicho, a gente ainda realmente não quer continuar. Então, Rebecca Glasscock, Chantay Stein, Chanel, Sachê Away. Episódio 7. É um episódio especial de recapitulação da temporada. Que eu não vou comentar, porque é o que eu já tô fazendo aqui. Então a gente vai pular esse episódio. Episódio 8. A grande final. Chegamos, terminamos, aguentamos. Pro desafio final, as queens vão participar do videoclipe da música da velha, Cover Girl, ou da Base in a Walk. E elas vão ter que aprender uma coreografia e vão gravar um verso de rap que vai ser inserido na música final. Mas só o da ganhadora. E, tipo, hoje em dia, tu ter um verso teu, uma música da RuPaul é qualquer merda, qualquer uma tem. Mas naquela época, em 2009, era algo icônico. Oh, meu Deus, minha voz vai estar junto da RuPaul, a maior drag do mundo. Então, era uma coisa muito grande. Além disso, elas têm um momento com a velha, que a gente chama do Tic Tac Lunch, que é o almoço de Tic Tac, que ela sempre tem um prato com um Tic Tac dentro. E é um momento onde a velha conversa com elas e tem essa interação entre as duas. É um momento fofinho, assim. E também temos a última runway, que não tem um tema específico, mas a gente considera que realmente é o melhor drag delas, é o look que elas trouxeram pra final. Então vamos ao ranking do último episódio da temporada. Terceiro lugar, Rebecca Glasscock. A Rebecca chega nesse final com um win, 2 highs, 1 low e 2 bottoms. Ela tem realmente o pior histórico da final. E ela também teve a pior performance da final. Ela foi muito de profissional o tempo inteiro. Ela chegou pra gravar o rap com só metade dele escrito. Faltou metade do verso dela. E na hora de gravar a parte dela do videoclipe, ela tava... Não sei, por que ela demorou tanto que ela não conseguiu encaixar a peruca na cabeça. A peruca ficou no meio da cabeça dela. Ela teve que voltar pra ajeitar a peruca. E ela toda irritada, tipo, ai, seja justo, ai. Tipo, bicha! Profissionalismo. E na passarela final... Ela foi com um vestidinho rosa, que tu encontra em qualquer loja de pereguete. Deve ter uma lojinha no centro da sua cidade que vende um vestido igual aqui. Um look de final. E pra piorar, é o mesmo look que ela usou no videoclipe. Segundo lugar, Nina Flowers. O histórico da Nina pra essa final é 1 win, 4 highs e 1 low. A Nina nunca chegou no bottom. Ela é com o melhor histórico da final. Sendo que um desses highs é porque ela tava no time que ganhou, e não porque ela fez um bom trabalho. Mas mesmo assim ela tem um histórico muito bom. E ela fez um trabalho muito bom no final também. Ela chegou com o rap pronto, ela teve uma pequena dificuldade por causa do sotaque dela, mas ela conseguiu ultrapassar por isso e ficou bem legal a letra dela. E ela serviu bastante no videoclipe. Ela acertou muito bem a coreografia, o que eu tava bem preocupado comparado com o último desafio onde ela precisava acertar uma coreografia, mas ela foi muito bem. E na runway final ela tava lindíssima, ela tava com um macacão roxo, com uma cauda colada na parte de fora da calça e um moicano vermelho, bem incrível, no estilo dela, mas elevado e no nível de uma final. Primeiro lugar, Bibi Zahara Benet. A Bibi chega nessa final com 2 wins, 1 high, 2 safes e 1 bottom. Mesmo tendo o maior número de vitórias da temporada, ela não tem o melhor histórico por causa desse bottom. Então isso meio que desequilibra um pouco o track record dela comparado com o da Nina, por exemplo.
mas ela chega como uma competidora muito forte. E ela demonstra muito isso nessa final. Ela chegou preparadíssima pro rap, ela entregou com voz, ela entregou um rap fácil, mas que gruda, tipo, face, I give face. Tipo, é algo muito memorável. E ela arrasou na coreografia, ela dançou muito bem. E na passarela final, ela estava lindíssima. Eu acho que era lantejola, não, acho que não era pedra, mas tipo, tudo de azul com vermelho, que eu adoro. Ela estava maravilhosa. Com certeza o melhor look da noite, o melhor look dela até agora. Aí a gente tem as críticas finais dos jurados, e a gente não vê o clipe final. Então a gente não tem muito como julgar, porque a gente não tem um produto final, sabe? A gente a gente só sabe como foram os ensaios. E a gente vê só, tipo, metade do verso delas, e é só isso. Essa é a única coisa que a gente vê do videoclipe. Então, basicamente, elas são julgadas pelos ensaios. Bom, depois das críticas dos jurados, a velha decide que a Rebeca não tá pronta para essa responsabilidade e elimina ela. E aí nós temos o nosso top 2, Bibi e Nina. Lip Sync for the Crown. Nessa época não era Lip Sync for the Crown, mas a gente sabe que é o Lip Sync pela coroa. A música do Lip Sync final é Cover Girl Put the Bass in Your Walk. A música que a véia toca desde o começo da temporada. E elas entregam um lip sync icônico. Elas fazem uma performance muito boa, elas têm uma sincronia muito boa, parece que elas estão dublando assim como uma dupla e não como oponentes. E tem um momento muito legal onde, tipo, a Nina tá performando assim e a Bibi passa por baixo das pernas dela e levanta a capa da Nina e faz uma pose. É icônico, é um dos melhores lip syncs de Drag Race. E é uma ótima maneira de encerrar o programa. E temos a decisão final da velha. The winner of RuPaul's Drag Race, America's Next Drag Superstar, is Bibi Zahara Benet! Yay! Bibi ganhou, e é muito óbvio que não somente que a Bibi ganhou porque ela mereceu, mas porque ela é o estilo de drag que eles estavam mais procurando pra isso. E então, né, não sei se hoje em dia a decisão seria diferente, mas é uma decisão maravilhosa. A Bibi é uma winner incrível. Foi uma boa maneira de encerrar o programa. Episódio 9. Sim, o programa não acaba na final. Depois do episódio final, a gente tem um episódio de reunião, onde as queens voltam todas e elas discutem os acontecimentos da temporada e falam sobre os barracos e gritam com os jurados gritam de volta. É algo surreal a reunião, principalmente da primeira temporada, porque tem um momento onde a RuPaul grita com as queens: "Você esqueceu o que você é!" É tipo, momentos que são memes até hoje. Tipo, a Tammy Brown falando: "I don't see you out there walking children in nature." Eu não vou comentar sobre o episódio de reunião, mas se vocês quiserem ver, vale muito a pena pelo drama e pelo barraco. Mas, né... E essa foi a primeira temporada de RuPaul's Drag Race. Conseguimos superar isso. A partir da segunda temporada, o palco já é maior, o workroom é maior, então é bem mais como é hoje Drag Race. Mas é muito interessante de ver como isso começou. Então, eu acho que se a temporada fosse feita hoje em dia, os resultados poderiam ser muito diferentes. E se eu tivesse um lugar da RuPaul, talvez também. Mas se vocês quiserem saber como eu jogaria a temporada se eu tivesse um lugar da RuPaul, comenta aí. Quem sabe eu faço um vídeo falando sobre isso. Também não esquece de comentar o que você achou da primeira temporada, quem era sua queen favorita. Se você concorda com as minhas opiniões, ou com as opiniões dos jurados, você tem uma opinião completamente diferente, diz aí. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o seu like, se você gostou. Se não gostou, sinto muito. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo no meu canal. Aqui onde? Aqui no YouTube. Tchau!